a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? Veio desaparecer no Rio de Janeiro. A questão do pai do presidente da OAB de São Paulo, né? Estão me criticando. Se eu sei, tem que falar. O que eu sei da história, né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né, tinha o Santa Cruz que era jovem, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Porque eu conversei na época, horas boas, tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, tá? Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro primeiro, ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época sobre esse episódio. Porque qual é a tendência? Se ele sabe, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu. Não foram os militares que mataram ele, não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo que acontece. Eu não quero polemizar com ninguém, não quero mexer com os sentimentos do senhor Santa Cruz, porque eu não tenho nada de pessoal tocante a ele. Eu acho que ele está equivocado e acreditar numa versão apenas do fato, né? Mas ele tem todo o direito de me criticar, etc, etc. Mas essa é a versão minha. É preciso caracterizar isso. Isso foi uma celebração de um assassinato de Estado. Foi isso que ele fez. Parece que Bolsonaro está numa competição de frases abjetas com o Donald Trump e está ganhando. Né? Eu, pessoalmente, sinto como se tivessem jogado lixo no Brasil inteiro. É como se ele tivesse enchido as ruas, as praças, as cidades, as praias, os parques de lixo, dejeto. É difícil falar o que significa isso. É frase de marginal. E é assim que ele vira a ser tratado. Exatamente, lembrando do impeachment, dizer que quando me manifestei pela primeira vez, depois da votação na Câmara, em que Bolsonaro fez homenagem ao Ustra, no Senado, na comissão especial, eu manifestei minha solidariedade às vítimas, as vítimas, as famílias das vítimas e aqueles que haviam sido torturados e resistiram à mão de Ustra. Hoje o presidente da República se sentiu no direito de ofender a todos nós, não só os advogados, mas todos que prezam os direitos humanos, provocando o presidente da Ordem, dizendo que se o presidente da Ordem quiser saber, ele sabe como o pai do presidente, Felipe Santa Cruz, que integrava a Ação Popular, aliás não era nem movimento armado, foi morto. E que ele deve ter medo de saber como o pai morreu. Ou seja, nós estamos realmente dentro de um quadro de insanidade, a mais absoluta. Não é mais caso de impeachment, é caso de interdição. Mas eu não posso silenciar diante desse fato. Eu sou filho de um deputado cassado pelo golpe de 64. Eu vivi o exílio com meu pai, que perdeu quase tudo na vida em 10 anos de exílio pela ditadura militar. É inaceitável que um presidente da República se manifeste da forma como se manifestou em relação ao pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Foi uma declaração infeliz do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Evelyn, a gente não pode deixar de fazer um comentário sobre essas últimas intervenções do presidente
Bolsonaro sobre o caso Santa Cruz, né? O que é chocante é o modo assim grotesco, né? O modo sem cerimônia com que o presidente trata do assassinato de uma pessoa, né? Mesmo que possa haver dúvidas sobre as circunstâncias da morte, e parece que não há dúvida, entende? Mesmo que haja, quer dizer, você não pode tratar da morte de uma pessoa, da morte violenta de uma pessoa, assim, num comentário en passant, e cheio de rancor, né? Cheio de rancor, de volta ao passado, e depois voltar ao assunto. Reafirmando a posição, né? Não, num salão de barbeiro, cortando o cabelo, quer dizer, como se fosse assim uma coisa banal. Não, o cara não foi morto pela ditadura, não, o cara foi morto pelos seus próprios companheiros. Mas como é que um presidente da República pode falar uma coisa dessa sem estar baseado num processo, num inquérito, numa investigação? Sem razão nenhuma, ele é um provocador, sem razão nenhuma, resolveu atacar o presidente do OAB. O presidente do OAB, eu tenho muitas divergências públicas com ele, sobre análise de conjuntura, sobre o papel da justiça, etc. Externei publicamente, mas em momento algum questiono a barbárie da ditadura militar que assassinou o seu pai. Assassinou o seu pai e assassinou, e tem o depoimento no livro Memórias de uma Guerra Suja, do Cláudio Guerra, delegado do DOPS, dizendo que ele foi barbaramente torturado, assassinado o Fernando Santa Cruz, e depois foi incinerado no forno de uma usina de açúcar em Campos, no estado do Rio de Janeiro. Não é possível o Brasil aceitar isso. Não é possível o Supremo Tribunal Federal ficar calado. As entidades de classe, a sociedade civil, os brasileiros. Não é possível ter um presidente, não há no mundo ocidental nenhum presidente da República que defenda isso. Não é possível a gente ouvir tudo isso. Realmente hoje foi, sabe aquele dia para destruir você? É uma coisa assim absurda, intolerável. Não é possível ter um presidente que fala tudo isso.